A história do Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha foi criado em 1963 por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko. Apareceu a primeira vez em agosto na revista Amazing Fantasy 15, da Marvel Comics. Em março de 1963 ganhou a sua própria revista, The Amazing Spider-Man, número 1. O sucesso foi tão grande que 5 anos depois chegou no Brasil. Aqui foi apresentado pela Ebal em 1968 na revista O Poderoso Thor, álbum gigante 4ª série, número 11. No ano seguinte, chegava às bancas a revista Homem-Aranha número 1, em formato americano em preto e branco, seguindo a cronologia original. Publicando as histórias do herói na ordem, com isso os leitores foram brindados com a melhor fase do Aranha, acompanhando sua vida no colegial, sua chegada à faculdade, os combates com o Dr. Octopus e com o Duende Verde, a fase de John Romita e até a morte de Gwen Stacy. Com vendas em alta, ganhou seu primeiro almanaque, onde foi publicada a história com a morte do Capitão Stacy. A carreira do Aranha na Ebal acabou de maneira abrupta. A editora não possuía um contrato escrito com a Marvel, era apenas na base da palavra e na confiança. Ao saber disso, Adolfo Bloch tratou de correr atrás da editora norte-americana e assinou um contrato de exclusividade. Com isso chegava ao fim a trajetória do herói pela editora de Adolfo Eisen. Mesmo perdendo os direitos para Bloch, o Homem-Aranha foi publicado em 2 ocasiões pela Ebal. Na primeira foi na revista especial Super-Homem contra o Homem-Aranha, a Batalha do Século. Isso foi possível porque essa história saiu pela DC Comics nos Estados Unidos, e a Ebal possuía os direitos de publicação da editora. Em formato gigante, a revista foi um sucesso de vendas. A outra ocasião foi a revista especial O Homem-Aranha, o desenho da televisão, que adaptava episódios do clássico desenho animado. O Homem-Aranha estreou na Bloch em título próprio, mas para a decepção dos fãs brasileiros o novo título era em formatinho, e reprisava todas as histórias já publicadas pela editora anterior. Para piorar, apesar das histórias saírem coloridas, as cores eram absurdamente berrantes e muitas das vezes erradas. Mesmo com todos esses problemas, a revista do Aranha era a mais vendida da Bloch, e o herói chegou a ter 2 almanaques publicados pela editora. Porém, a insatisfação dos leitores era visível, e em pouco tempo vários títulos foram sendo cancelados, chegando a um ponto da editora permanecer apenas com a revista do herói. Descontente com o tratamento dado pela Bloch, a Marvel cancelou o contrato com a editora de Adolfo Bloch, e fechou com a RG de Roberto Marinho, levando Peter Parker a balançar sua teia para outra editora mais uma vez. A editora RG era o selo das empresas Globo de Roberto Marinho. Inicialmente ele não pode batizar sua editora com o famoso nome da sua empresa, pois ele pertencia a uma pequena empresa do Rio Grande do Sul. Apenas a partir de 1986 é que Marinho conseguiu comprar o pequeno empreendimento, e finalmente pode criar a editora Globo. Graças à audiência dos seriados do Hulk e do Homem-Aranha na Globo, Marinho rapidamente adquiriu os direitos de publicação dos heróis Marvel, uma vez que a editora estava descontente com o tratamento dado pela Bloch. No caso do Homem-Aranha, o herói ganhou um título próprio, mais diferente da editora anterior. A RG deu sequência às histórias a partir da edição 25. Com isso, os leitores brasileiros puderam finalmente ler aventuras inéditas. Na RG, os leitores acompanharam o surgimento do segundo Duende Verde, a primeira aparição do Justiceiro, a saga do clone original e finalmente a primeira história do herói que era inédita no Brasil. A editora tratou de explorar o carisma do herói e entupiu as bancas com diversas publicações. Foram 12 edições de 100 páginas com histórias extraídas de Marvel Team Up e das tiras de jornal que foram remontadas para se parecerem com uma HQ tradicional. Uma curiosidade é que essas histórias possuíam uma cronologia própria. Entre as principais diferenças, Peter Parker namorava uma tal de Carole, e chegou e pedi-la em casamento. Outro almanaque de 100 páginas com histórias saídas de Marvel Team Up, Amazing Spider-Man anual, e de Peter Parker Espetacular Spider-Man, Super-Heróis Marvel, revista Mix que tinha como estrelas o Homem-Aranha e o Coisa, enquanto o Aracnídeo tinha histórias saídas de Marvel Team Up. O membro do quarteto estrelava aventuras saídas de Marvel 2-in-1.
No começo da década de 1980, a editora Abril já publicava material da Marvel, e em 1983, conseguiu os direitos de publicação do Homem-Aranha. A última publicação pela RG foi o segundo encontro do Aranha com o Super-Homem. Em 1983, a editora Abril lançou a nova revista do Homem-Aranha, que se mostrou um dos maiores sucessos da editora. Os leitores puderam acompanhar vários momentos antológicos como O Mistério do Duende Macabro, a saga do Uniforme Negro, a morte de Jean de Wolf, o casamento com Mary Jane e a famigerada saga do Clone. No ano de 1989, uma edição de Grandes Heróis Marvel trouxe a reprise da primeira aparição do Rei do Crime, e foi um sucesso de vendas. Foi graças ao sucesso dessa edição a editora decidiu lançar um segundo título, A Teia do Aranha. A proposta era trazer para os leitores histórias da década de 1960 e 1970. Nem é preciso dizer que a Teia se tornou a queridinha dos fãs. Nos anos de 1990, o herói invadiu as bancas, com diversas edições especiais como as sagas Tormento, A Última Caçada de Kraven, Percepções, além das edições anuais sempre com sagas completas. A partir de 1997, as duas revistas do herói passaram a ter 100 páginas e trouxeram a famigerada saga do Clone. Isso causou uma queda nas vendas. No mês de agosto de 2000, a editora Abril cancelou todos os seus títulos, lançou a linha Premium, eram revistas mensais com formato americano, capa cartonada, papel de luxo e quase o triplo do valor das publicações anteriores. Nem é preciso dizer que os colecionadores se afastaram e as vendas caíram. Numa última tentativa, a editora Abril lançou a revista Marvel Século XXI Homem-Aranha, publicando material da linha Ultimate, mas já era tarde e o Aranha balançava para uma nova editora no começo de 2002. Na Panini, o Aranha ganhou um novo título que deu continuidade às histórias da Abril. Na editora italiana, os leitores acompanharam a fase revolucionária de J. Michael Straczynski, a revelação de sua identidade e a polêmica Pecados Pretéritos, o pacto com Mephisto e o superior Homem-Aranha. Em sua atual editora, o herói teve não apenas histórias modernas publicadas, mas também muito material clássico foi publicado pela primeira vez no formato original, sem cortes e com uma tradução mais fiel. Entre essas publicações se destaca os maiores clássicos do Homem-Aranha, Homem-Aranha Grandes Desafios, Biblioteca Histórica Homem-Aranha, e a coleção histórica Marvel, Homem-Aranha. E essa foi a trajetória do Homem-Aranha pelas várias editoras desde a sua chegada no Brasil. Apesar das constantes mudanças, uma coisa que sempre permaneceu foi que ele era o campeão de vendas por onde passou.